A diretriz já começa trazendo uma recomendação sobre avaliação de risco cardiovascular nesses pacientes. Qual é essa recomendação? Então, Ícaro, a primeira recomendação é exatamente de você avaliar o risco cardiovascular em todo paciente com obesidade, porque como a gente vai ver ao longo dela, né, o tratamento da obesidade, ao ser indicado, ao a gente escolher uma droga, ele vai escolher uma droga que tem um benefício ou para diminuir o risco de algum fator de risco cardiovascular, diminuir a ocorrência do desenvolvimento de algum fator de risco cardiovascular, ou até para reduzir mesmo diretamente o risco, a mortalidade cardiovascular, se o paciente já teve eventos, por exemplo. Está acontecendo algo muito parecido com o que há anos atrás aconteceu com diabetes. De eu escolher a droga, escolher a terapia, sempre avaliando se esse paciente, o risco cardiovascular prévio desse paciente, se esse paciente já teve ou não eventos. E isso graças a ter chegado medicamentos, são os análogos, né, que têm benefícios sobre fatores de risco cardiovascular e sobre o risco cardiovascular. Então agora a gente precisa estabelecer esse risco cardiovascular se o paciente tem obesidade. E como é que a gente estabelece? Eles orientam que a gente faça o cálculo de risco cardiovascular utilizando o Score Prevent, ou Prevent, como você queira chamar, né? Que aí está se tornando a calculadora principal, porque a gente sabe que até o guideline de dislipidemia da Sociedade Brasileira de Cardiologia também escolheu esse score como a ferramenta de escolha. Eles argumentam que ela é mais acurada, tem mais diversidade étnica, né? Então ela seria melhor para a gente fazer a avaliação de risco dos pacientes com obesidade, certo? Essa calculadora, ela deve ser usada em quem tem entre 30 e 79 anos, certo? Você não faz em outra faixa etária. E com pacientes com IMC abaixo de 40. E a orientação da diretriz é que, de preferência, a gente use hemoglobina glicada. Como assim? Tem algumas perguntas do score que são obrigatórias e outras que são opcionais. A hemoglobina glicada é opcional, né? E a orientação é que o ideal era você fazer esse cálculo com a hemoglobina glicada do paciente, se você tiver disponível. E aí, você vai ter um resultado de risco, certo? Pode ser um risco baixo, pode ser um risco moderado, pode ser um risco alto. E a partir desse risco, eu posso tomar determinadas condutas e escolher tratamentos específicos. Ah, Eric, mas se você tiver diante de um paciente que tem menos de 30 anos, por exemplo, então eles orientam também. Se o paciente tem menos de 30 anos, com IMC menor do que 40, né, se ele não tem nenhum fator de risco cardiovascular associado, então ele não tem hipertensão, ele não tem diabetes, por aí vai, então você deixa ele ali na conta do baixo risco. Agora, se ele tem fatores de risco associados, aí você colocaria ele como risco intermediário, tá? Claro que, isso a gente está falando de prevenção primária. Se o paciente já teve algum evento cardiovascular, ele pula para alto risco, certo? Independente, não precisa colocar na calculadora, certo? Ou outras situações, o paciente tem diabetes tipo 2 há mais de 10 anos, é alto risco, Sim. mesmo sem ter tido evento. O paciente tem doença renal crônica ali, pelo menos no estágio 3B, ele é alto risco, não precisa de calculadora. Ou evidência de doença aterosclerótica subclínica. Você fez o score de cálcio, né? O paciente não tem diabetes e o valor do score de cálcio veio acima de 100, é alto risco. Ou tem diabetes e veio acima de 10, é alto risco. Ou o LDL dele é acima de 190, ele é alto risco também, não precisa botar na calculadora. Ou tem hipercolesterolemia familiar, é alto risco também. Então tem algumas situações clínicas que eu nem preciso calcular. Direto, esse paciente vai cair no alto risco. E como a gente vai ver ao longo aqui desse videocast, dependendo se é moderado ou se é alto, algumas condutas serão orientadas, recomendadas em relação a esse paciente. Perfeito, Eric. E aí, para quem não está muito habituado ainda com a Prevent, quando você abrir lá o site para fazer o cálculo, ele vai informar 3 riscos. Inclusive um risco de IC, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. E aí o risco que você vai considerar para a avaliação desse paciente é o ASCVD, né? É o risco de doença aterosclerótica cardiovascular. Então, dos 3 riscos, é esse que você vai considerar para definir, então, se é risco baixo, intermediário ou alto risco. Isso. E reforçando para aquele paciente que foi classificado como de risco intermediário, aí você deve lançar mão de estratégias que possam reestratificá-lo, como, por exemplo, o score de cálcio coronariano, que Eric acabou de citar. Ou a lipoproteína A, lipoproteína Azinho, que ele cita também, e bota o ponto de corte acima de 50, né, miligramas por decilitro, né, ou ou 125. 125 nanomol por litro.
né? Seria Só para o pessoal entender, né? Assim, o baixo risco é até 5% de risco de você ter um Isso. evento nos próximos 10 anos. O intermediário é de 5 a 20 e o alto acima de 20. Então, por exemplo, abaixo dos 30 anos, veja, quantos pacientes com 30 e poucos, abaixo dos 40 anos, você tem com evento aterosclerótico realmente, né? O paciente teve um AVC, um infartou, alguma Se coisa. teve, vamos pesquisar aí para colesterolemia familiar. Tem alguma Então, esse coisa aí. paciente teria algum fator de risco muito evidente para poder chegar num nível desse, né? Então, assim, esse paciente com menos de 30 anos, teoricamente, ele é baixo risco, a não ser que ele tenha fator de realmente risco. uma coisa muito importante, né? Então, é meio esse raciocínio.